Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Que alegria, queridos amigos, queridos radioouvintes da Rádio Boa Nova, podemos estar na sua presença com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Nós tivemos 2 programas anteriores falando da beleza do culto do Evangelho no lar e hoje nós vamos ver também a história de um casal que frequentava a casa do professor Ramiro Gama e também frequentava o culto do Evangelho no lar. Então nós vemos aqui uma história muito interessante, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre esses ensinamentos que sempre era dado por Francisco Cândido Xavier. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o rádio ouvinte da Rádio Boa Nova. Que alegria iniciar mais uma vez o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Que alegria podermos enaltecer, no bom sentido falando, a personalidade amorosa e humilde de Chico Xavier. E que a paz que estamos sentindo aqui no estúdio possa chegar também a todos que nos acompanham no dia de hoje. A mensagem tem um tema diferente, uma página diferente. O professor Ramiro Gama inicia: o distinto casal Elza e Adão Gonçalves, que frequenta nosso culto do Evangelho, vez por outra, e nele sempre recebe graças quantiosas, principalmente de seu querido filho, desencarnado muito jovem e de nome Ivo, trouxe-nos de presente uma página diferente, para que a lêssemos como preparo de nossa prece. Primeiro que nós já vemos como que o Espiritismo pode levar reconforto a uma das maiores dores que o coração humano pode sentir, que é um pai e uma mãe perder um filho. É uma dor que não há remédio. Há formas de amenizar, há formas de compreender, mas a saudade permanece. E este casal, compreendendo que o filho continua sua jornada do outro lado, teve ânimo para seguir. E hoje, nas últimas 2 semanas, nós vimos sobre o Evangelho no lar, e hoje, de novo, nós estamos vendo como que o Evangelho no lar pode mudar a vida de uma pessoa. E Ivo deixou uma mensagem que foi de introdução para o Evangelho. Antes da prece foi lida essa mensagem, não é? Que logicamente é interessante, que eu participei muito desses trabalhos de psicografia, não é? Acompanhei uma parte do Chico trabalhando, outros médiuns também. E é interessante nós notarmos que quando vem uma mensagem, porque às vezes tem ali 500 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, e apenas 6, 7, 8 pessoas são coroadas com a mensagem naquela noite ou naquele dia, não é? E um outro ponto importante é que quando o médium começa a ler a carta, mesmo as mães que não receberam a carta se sentem confortadas, aliviadas, porque a mensagem sempre tem um cunho de conforto, de estabilidade, de paz, de tranquilidade, né? Então aqui eles iam fazer o culto do Evangelho e, logicamente, para abrir a reunião, leram essa carta desse jovem que tem como nome de Ivo, desencarnou muito cedo, e ele trouxe uma mensagem que foi lida antes da prece, antes de iniciar o culto do Evangelho. Então tudo isso nos faz recompor, não é? As alegrias. Eu me lembro também, antes de eu dar continuidade na leitura, eu tive, durante muitos anos,
que veio nos visitar tanto em Campinas quanto em Itapira, o nosso querido Richard Simonetti. Ele tem um livro que foi um best-seller, Quem Tem Medo da Morte. E também em forma de palestra, né? E ele fazia essa palestra e realmente levava multidões de pessoas. E num determinado momento da palestra, ele dizia assim: por que nós vamos no cemitério levar flores para um ente querido, se nós poderíamos fazer o culto do Evangelho em nossa casa e convidar os espíritos para receber o bálsamo da alegria que nós vamos comungar com aqueles que já não têm mais o corpo. Olha que visão interessante, né, André? Richard Simonetti era um orador extraordinário, tive a oportunidade de conhecer. Ele vinha na casa de meus pais antes até de eu nascer, eu ainda muito criança. E Richard, de fato, ele tinha uma facilidade de escrever, de expor um assunto. E diga-se de passagem, querido Sérgio, Richard também, como outros personagens que já partiram, estão caindo no anonimato. Richard tem dezenas de livros extremamente interessantes que a gente não pode deixar cair no anonimato. É interessante, André, eu acho que até para você, não é, se situar, o Richard eu tive com ele, até mesmo antes de me casar, mas Richard teve a primeira vez na minha casa, que ele dormiu na minha casa, foi em Campinas, quando você tinha 2 meses de idade. A minha irmã ainda não tinha nem Não nascido. existia, a Gra ainda não tinha nascido. E eu me lembro bem que ele era alto, desengonçado, né? E ele olhou para a senhora, aquele jeitão sério dele, e falou assim: você não se importa de eu pegar o Andrezinho no meu colo, mas eu vou sentar. Ele sentou no sofá e a Soraya botou você no colo dele e ele ficou um tempo brincando com você, não é? E foi a primeira vez que Richard esteve na minha casa. Veja, você está com 33 anos, nós estamos falando de 33 anos atrás, que graças ao bom Deus eu tive a oportunidade de ter grandes oradores na minha casa. Oradores do Brasil todo, pessoas que passavam pela minha casa para fazer as palestras, dormiam na minha casa. Hoje não, né? Hoje nós vemos grandes oradores aí, pelo menos se acham, porque tem uma boa oratória, hotel 5 estrelas, exigências de comida. Essas pessoas não, eles comiam o que punha na mesa, aquela alegria, aquela festividade cristã que eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho no movimento espírita na atualidade. Dando continuidade, André, contou-nos que estava em Andradas, é uma cidade, refazendo-se das lutas constantes e sentia, não sabendo porquê, uma saudade imensa de uma palavra de Chico Xavier, de quem tem recebido muita consolação e esclarecimento para seu caso. E ao chegar numa cantina para tomar um refrigerante, como um gesto de boa hospitalidade e boas-vindas, o proprietário da cantina lhe deu a página abaixo, que o prezado casal achou diferente, porque não sabendo qual a crença do ofertante, mas parecendo ser de um espiritualista, e como se trata de uma página diferente e revelando atualísticos e ensino à luz da terceira revelação e de um autor anônimo, registramo-la aqui como um presente para os nossos leitores. Então, na viagem efetuada pelos tarefeiros, pararam numa cantina e tiveram esta página que nós vamos ter a oportunidade de ver. Uma página que parecia ser espiritualista, pelo cunho, pela mensagem, e aqui fala do apoio do Chico, das orientações do Chico, do consolo que o médium Chico Xavier dava às pessoas que passavam pelo infortúnio de perder um ente amado. O Chico era um ser diferenciado.
já tinha dentro de si a piedade, a compaixão, a misericórdia e procurava a todo custo levar bálsamo a corações feridos. Interessante também, André, eu queria mencionar um fato que eu acho que nós precisamos continuar a trabalhar. Chico Xavier foi um dos grandes divulgadores. Havia um grupo chamado Os Mensageiros, que foi criado para reproduzir mensagens e distribuição gratuita. Tem até hoje essas páginas, já não talvez não com aquele peso de outrora, mas tem até hoje. Nós chamamos de pagelas. Essas pagelas eram distribuídas gratuitamente nos centros espíritas, como é até hoje, como diz o nosso querido André Luiz. E o Chico sempre orientava para a gente pegar um pouquinho e colocar no bolso. E olha como isso está caindo no anonimato, no esquecimento. Apesar que hoje a gente tem as redes sociais, que podemos também fazer essa divulgação. Eu me lembro do Oswaldinho Cordeiro, que vinha de Mirassol fazer a pomada em Itapira. Ele tinha milhares de contatos que mensalmente ele mandava um pouquinho dessas mensagens. Porque o Chico orientou ele a fazer esse trabalho. Tanto o Oswaldinho quanto o próprio o Adelino da Silveira, eles tinham essa distribuição. Eu me lembro que uma vez que o nosso querido Oswaldinho esteve na nossa casa para fazer a pomadinha, eu me lembro que ele me disse, àquela altura, que ele tinha vários países que ele mandava, distribuía para o Brasil todo. Era um trabalho enriquecedor de mensagens que ele mandava para as pessoas. E um outro que fazia muito isso, André, era Chico Xavier. Nas milhares de cartas que Chico recebia, ele também colocava nas cartas, na resposta, uma mensagem. Às vezes ele nem respondia a carta. Às vezes ele colocava no envelope uma mensagem com o tema sobre aquele assunto. E hoje nós podemos fazer isso na nossa rede social, pegando uma frase do Chico, uma frase de Emmanuel, uma frase de André Luiz. Lógico, a gente tem que ir modernizando. Naquela altura não havia as redes sociais, não havia essa forma. Hoje nós temos outras formas também de divulgar o Espiritismo que chegam a centenas e até milhares de pessoas. Querido rádio ouvinte, aí está a grande oportunidade. Nós que julgamos tanto as redes sociais, a condenamos muitas vezes, a rede social não é uma coisa ruim, não. Nós temos que entender isso. Ela é belíssima se nós soubermos a usar de maneira correta. Vamos publicar todos os dias uma mensagem curta de André Luiz, Sheila, Emmanuel, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo e tantos apóstolos da caridade, para que possam as pessoas refletir sobre aquela mensagem, porque às vezes as pessoas estão num quadro de viciação tão grande e às vezes tem tanta porcariada nas redes sociais, e eu concordo com isso, mas é porque é o momento que nós estamos vivendo. Se tem é porque é a procura, né? Porque a procura é verdade. Então nós percebemos o quanto é importante. E aqui, André, nós vamos ver essa mensagem. O casal entrou numa lanchonete para tomar um refrigerante, a pessoa olhou para eles e entregou uma mensagem. Uma mensagem falando, como ele mesmo diz aqui, da terceira revelação. O que é a terceira revelação? É a doutrina espírita. Aquela pessoa nem conhecia o outro. Olha, você aceita uma mensagem edificante, não é? E isso é um compromisso nosso. Se a pessoa, não, eu não aceito, não tem problema. Mas se a pessoa aceitar, é um caminho, quem sabe é a mensagem que ela precisa para encher o seu coração de alegria. É igual aquele caso do ascensorista que a gente viu, Jorge, que enquanto o elevador subia e descia, ele ia contando histórias, ele ia narrando. Uns ajudam os outros entregando uma mensagem, os outros contando uma história. Fato é que se a gente pode ser útil mudando o quadro vibratório do próximo, façamos. É verdade, vamos fazer aqui o que está ao nosso alcance. Mas vamos ver o que aconteceu.
não queria tornar-se um sucesso como homem, mas procure tornar-se um homem de valor. Um homem de valor dá mais à vida do que dela recebe. Se você pretende enriquecer, lembra-se de que, antes do saldo no banco, o que faz o homem rico é o coração. Somos ricos pelo que somos e não pelo que temos. Ainda tem a continuidade da mensagem, mas vamos parar aqui para nós fazermos uma reflexão. Lembremos que riqueza e pobreza nós olhamos apenas do ponto de vista material. Ah, a pessoa tem um bom carro, a pessoa tem uma boa casa, a pessoa tem uma boa reforma, a pessoa tem um bom salário. Mas quando desencarnamos, o rico e o pobre do mundo espiritual é quem tem mais ou menos moralidade, espiritualidade. E enquanto aqui nós valorizamos quem tem, os espíritos valorizam quem possui espiritualmente, um amor, um sorriso, um ouvido. Então nós temos que compreender que chegou o momento de nós nos enriquecermos de virtudes. Já passou o tempo da gente só ficar olhando o mundo do aspecto material. Nós não vamos levar nada daqui. Lógico, é gostoso ter uma vida confortável, é bom nós proporcionarmos aos nossos filhos um bom estudo, é bom nós termos um conforto e um lazer de uma viagem, não há dúvidas a esse respeito. E o Espiritismo não condena, o Espiritismo apenas nos convida também a pegarmos o nosso tempo e a nossa energia para sermos melhores. É interessante, não é? Porque a grande riqueza começa essa mensagem dizendo que não é o que nós temos no banco, não é o que nós temos de patrimônio, é o que nós temos do coração. É aquilo que nós amealhamos pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela oportunidade de servir ao próximo, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, porque tem mais um pedaço, que é o resto dessa mensagem, que ele diz assim: ao perseguir o alvo que você busca, não se importe com as meias derrotas. Deus nos examina pelas cicatrizes e não pelos diplomas. Construa no seu coração um cemitério para enterrar os erros e os seus amigos. Guarde esta imagem. No coração de um ciclone há sempre um lugar de perfeita calma. Não se deixe abater pelas adversidades. Fuja para a tranquilidade de sua consciência. Haverá alguns dias sem sol, mas não os haverá sem luz. Se alguém o dissecar por trás, lembre-se de que, quando levamos pontapés pelas costas, é sinal que estamos na frente. Não procure adiantar o tempo, porque assim você atrasará seu futuro. Olha que mensagem bonita aos pais que perderam um filho, mostrando que há outras formas de beleza, mesmo quando não temos aquilo que nós gostaríamos. Eu queria também lembrar que esse casal estava, assim, com muita vontade de ir lá ver o Chico. A gente sabe que não era fácil, na década de 70, de 60, você ter a oportunidade de pegar um ônibus. Poucas pessoas tinham carro nessa época. Fazer uma viagem longa era muito caro. As estradas eram perigosas. As estradas eram ruins, diga de passagem. Então, o casal tinha aquela vontade, como eu gostaria de visitar Chico Xavier. Mas tinha aquela dúvida, e eles entraram para tomar um refrigerante com esse pensamento. E de repente veio uma mensagem espírita a eles, para que eles pudessem repensar um pouco, né, sobre muitas coisas, porque nós podemos fazer a caridade sem desânimo, trabalhando com afinco, né? Então aquela mensagem veio de encontro. Olha bem, eles pensaram em Chico Xavier. Só de ter pensado em Chico Xavier é uma coisa interessante, André. Como eu falo muito de Chico Xavier, quem me conhece sabe que eu divulgo muito Chico Xavier. Não procuro santificá-lo, porque primeiro que ele não precisa disso, mas eu procuro mostrar a grandeza desse homem que passou entre nós.
procuro sim ilustrar a grande mensagem moralista que ele trouxe através do plano espiritual. Então, muitas pessoas vêm falar comigo dizendo assim: Sérgio, eu tinha uma vontade de conhecer Chico Xavier, eu nunca tive a oportunidade, mas eu vou contar uma coisa para você que eu não sei se você acredita ou não. Mas eu, naqueles dias que eu tinha vontade de conhecer o Chico, eu cheguei a sonhar com o Chico e conversar com o Chico. Não foi nenhum nem dois, não, André. Eu tive várias pessoas que me procuram para falar dessas histórias. E muitos dizem assim: eu não tenho coragem de contar para ninguém, que as pessoas vão achar que eu estou ficando louco. Verdade. O Chico ele é um ícone no Brasil, no Brasil e no mundo, porque tem muitas pessoas fora do Brasil. Eu me lembro quando há 10 anos atrás nós organizamos na época DVD, o documentário de Chico Xavier em Itapira. Esse ano completou 50 anos do título de cidadania, naquela altura completou 40, no ano passado, foi em 2014, quando comemoramos 40 anos, e agora em 2024 completou 50 anos, meio século. E você conhecia o Toy Fonseca, um dos donos da antiga rádio Clube de Itapira, e nós fomos na casa dele, até vizinho do meu pai, aqui em Itapira, mesmo bairro. E na altura o Toy Fonseca disse que, entrevistando o Chico, foi interessante porque todo mundo na cidade conhece como Toy. E o Chico o chamou pelo seu nome, pelo seu sobrenome, e muitos amigos dele nem conheciam ele pelo nome verdadeiro. E o Chico falava referências, e aquilo chamou muita atenção quando o Chico foi receber, com mais de 2.000 pessoas, uma poesia de Cornélio Pires, falando dos baluartes de Itapira do passado. Itapira tem mais de 200 anos, falando dos primórdios de Itapira, dos espíritas. Itapira tem espiritismo há mais de 120 anos. Veja, Itapira tinha 70 anos, começou a ter espiritismo já, uma cidade nova, pequena, interiorana, e o Chico lá colocando esses nomes, sendo que nem os historiadores conheciam. E aquilo chamou, o Toy não é espírita, nunca foi espírita, mas isso deu credibilidade ao Chico, de mostrar que, olha, eu não entendo muito de mediunidade e reencarnação, mas existe algo ali a ser estudado e pensado. Então a gente viu isso, ouviu isso a viva voz. É verdade. E onde a gente anda, a gente vê pessoas. Eu mesmo conto o meu relato. Eu estou completando esse ano, 2025, eu estou completando 40 anos que eu estive em Chico Xavier. E realmente essa história é verdadeira. Porque o nosso querido Chico, ele chamava a gente pelo nome, sem nunca ter nos visto, perguntava dos nossos familiares pelo nome, dizia sobre o nosso trabalho. Chico falou da minha mediunidade quando eu tive com ele. Chico era algo diferenciado. Chico falou que eu tinha que ler 2 horas por dia. Eu conto isso nas minhas palestras, as pessoas riem, porque é verdade. Porque o Chico falou que eu tinha que ler 2 horas por dia. E eu pensei na minha ignorância, não é? O Chico está doido, o Chico está ficando louco, porque eu nunca havia lido um gibi, não é? Eu não tinha hábito de ler. E o Chico então olhou firmemente para mim, entortou o dedinho e disse para mim: não, meu filho, não estou ficando doido não. Você precisa ler 2 horas por dia por causa da sua mediunidade. E aí o Chico explicou que eu era médium falante. Os espíritos iam usar as minhas cordas vocais e também parte do meu cérebro. Então o Chico era um extraordinário. O Chico era algo assim que realmente foi estudado pela NASA, percebeu que Chico era um homem incomum, pela sua grandeza espiritual, pela sua aura, e realmente é muito difícil imaginarmos que ainda tem pessoas que querem dizer que Chico Xavier foi um homem comum, que era um simples médium. Não, Chico foi o maior médium que nós tivemos na Terra, e eu não incluo Jesus, porque Jesus é um espírito que foi nosso governador espiritual. Veio numa outra circunstância. Mas dos homens nascidos na Terra, sem sombra de dúvida, Chico Xavier foi a maior antena parabólica que conversou com os espíritos. E aí,
encerra: entretanto, será sempre verdade que a palavra sem exemplo é tiro sem bala. Então é mais uma história que realçou o Evangelho no lar. E aproveitando agora essa parte final, nós estamos indo para 5 anos do Evangelho no lar ininterrupto. Nesses 5 anos já ouvimos e recebemos tantos depoimentos, mais de 250 pessoas, individuais ou famílias, começaram pequenos trabalhos assistenciais pela força do exemplo do Evangelho. Hoje eu não acompanhei, mas a última vez, já há muitos meses atrás, nós já tínhamos passado de 15 milhões de visualizações. E nós vemos que o grande carro-chefe de tudo isso é o culto do Evangelho no lar. Então eu convido todos que nos acompanham, de terça a sábado, às 19h30, e aos domingos às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Então anote aí, terça a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, pelo canal da TV A Caminho da Luz no YouTube. Você é o nosso convidado. Nós vamos encerrando aqui mais um programa pela Rádio Boa Nova. Chico Xavier, um homem chamado amor. Sinto um prazer enorme em fazer esse programa, porque toda vez que eu falo de Chico Xavier, eu estou com um eterno aprendiz que está vendo um mestre que verdadeiramente viveu aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Um beijo carinhoso a todos, programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Até o próximo programa. Muita paz, muita luz e até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.